Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição de quarta-feira. Essa edição que a gente traz super convidados, eu digo, porque quem cuida da saúde, quem nos ajuda a gente a cuidar da nossa saúde é um super-herói. Principalmente no Brasil, né? O nosso convidado de hoje já está até balançando a cabeça aqui, né? Hoje nós estamos com um médico ortopedista, mas eu vou falar um monte de coisa dele ainda, mas primeiro eu quero agradecer a presença dele e já apresentá-lo. Dr. Reinaldo Cataiosa, é isso, Dr. Reinaldo? É isso, prazer, Godoy, estar aqui hoje, né? Participando aí do programa, a gente poder falar um pouquinho de saúde. E o que a gente puder trazer de orientação é sempre bom, né? Pô, com certeza, né? O Vitória, põe ele na câmera dele, que eu tô vendo um negócio esquisito aqui. Assim, eu queria saber que negócio que é esse aqui. Põe ele mais pertinho aqui. O que é isso, doutor Reinaldo? Antes de começar a conversar, que eu já tô vendo que... Trouxe aqui uma maquete aqui que eu sou especializado, né, em cirurgia do joelho, dentro da ortopedia. Pronto. E eu acho que o joelho é uma articulação que tem bastante assunto aí, rapaz, né, tem, olha, ele já adiantou então um pouquinho pra gente, através desse... Rapaz, por dentro a gente não é tão bonito não, né? Não é, né? Não é. Mas o joelho é uma articulação bem bonita, interessante. Quem defende o peixe não tem jeito, né? Outro dia um colega seu de profissão falou a mesma coisa, eu acho muito mais bonito por dentro do que por fora. Eu falei, rapaz, é muito vermelho. Não, mas é legal, é interessante. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a gostar bastante. Que legal. Né? Fica legal. Então, como eu adiantei, médico ortopedista, como ele já adiantou, é especialista em joelho, ele trouxe até pra gente falar um pouquinho sobre ele. Também é especialista em alongamento e reconstrução ósseas. Vamos entender o que é alongamento e reconstrução óssea. O nome reconstrução óssea fica mais fácil. Alongamento tem a ver com exercício? Não, tem a ver com o osso crescer mesmo. Inclusive é um procedimento cirúrgico, né? Hoje em dia. Se usa até para fins estéticos, mas na verdade a base do problema, né, é feito para fins patológicos, assim. Tem gente que infelizmente tem doenças que acaba perdendo o osso num acidente, né? Enfim. E aí a técnica de reconstruir e alongar o osso é uma especialização dentro da ortopedia também. Aí o apresentador, que já queria aproveitar se eu ia ganhar mais uns 500 centímetros conversando com ele, acho que não é isso, não. Né? Mas é possível. Opa, sério? Vamos conversar no in-off depois. Imagina. Acho que respeitar o que Deus nos deu aí, respeitar o corpo é importante, né? É verdade. Hoje tá isso, né? Hoje tem a parte estética aí também. Existe exagero na sua área? Não, na área da estética, né? Falando da área da estética, óbvio. Que hoje na ortopedia, a área do alongamento e reconstrução óssea, ela voltou um pouco para fins estéticos. Eu já até fiz alguns casos de pacientes que querem crescer um pouquinho e tal. Sério mesmo? A gente conseguiu já alongamento de 9 centímetros. Quase 80 ficar, gente. Estética, né? Entendi. Não tem um fundo, assim, para melhorar funcionalmente e mecanicamente, mas é estética mesmo. Claro. Alguma consequência, doutor? Não é um tratamento muito simples, é meio complicado, mas... Em casos específicos, imagino, casos específicos e, assim, tem que ser condições muito ideais, tem que ser um paciente bem selecionado para isso. Mas, assim, complicações, se a gente não cuidar bem, não tiver um acompanhamento certinho, uma boa reabilitação, aí pode dar problema. Mas, sendo bem controlado, vai bem. E com essa qualidade que ele já está nos explicando, não poderia ser diferente. Ele é membro, que chique, gente. Membro titular da SBOT, né? Vamos ver o que é SBOT. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Confere. E também é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, conhecida como SBOT. É isso, né? Isso aí. Também é membro do Comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo, que é a ASAME. O pessoal no Tomei conhece como ASAME. Isso aí. Perfeito. Exatamente. E ele é membro de um monte de coisa, gente. E da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, a SBCJ. O que é ser membro de uma sociedade, membro de um comitê? O que um membro de uma associação assim, tem como responsabilidade, doutor? Isso, então, pra gente, né, assim, conta como se fosse uma certificação da sua especialização, né? Então, assim, você se forma médico, você tem que fazer uma residência para se especializar em ortopedia, cirurgia geral. Dentro da ortopedia, você fazer parte da sociedade, você tem que fazer prova, tem avaliações, então isso te certifica que você
está especializado para aquela área em si de atuação, né? Tá. E aí, depois que a gente se especializa em ortopedia, a gente vai fazendo as subespecializações. Então, aí eu continuei estudando, então me subespecializei em alongamento e reconstrução óssea, aí você tem que também fazer as avaliações, né, para a sociedade. Deixa eu comentar com o pessoal de casa aqui, tô falando, gente, que é mais feio, ó, a foto aqui embaixo. Não, mas aqui é alguns momentos que você está trabalhando, né? Isso, um pouco da rotina aí, né, do dia a dia, do centro cirúrgico, a gente que escolhe essa área, né, de ortopedia, a gente vai nesse caminho porque sempre gostei muito de cirurgia, né? E aí na faculdade eu tinha uma ideia até de acompanhar mais cirurgia geral e cardíaca. E aí quando eu comecei a acompanhar a ortopedia, fiquei fascinado aí pelo mundo da ortopedia. Que bacana, que legal. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, mas eu queria conhecer um pouco do Reinaldo, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Você nasceu onde, Reinaldo? Então, eu nasci aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Meus pais, minha mãe é de Minas, meu pai é do interior de São Paulo. Como que você faz com pão de queijo, rapaz? E aí? Nossa. Não faz, né? Não faz, Ainda casei com uma mineira também, minha esposa é médica, a doutora Priscila também, ela é dermatologista. Então, assim, já tenho uma mãe mineira, esposa mineira, então gosto muito de Minas. Essa moça aí? Essa é minha esposa, doutora Priscila Rettori. Que bacana. Então, a área dela é físio? Não, ela é dermatologista. Dermato, tá. Que bacana. Aí é o casal pele e osso, né? Ela cuida da pele ou do osso, entendeu? Literalmente. E aí, como é que faz com os horários? É corrido, porque né? Porque vida de médico não é fácil. Inclusive hoje aqui, acabando, né, o podcast, eu tenho cirurgia hoje, amanhã a gente tem apresentação de curso, enfim... É uma vida agitada, mas assim, né, a gente que gosta da área sempre é bom, né? Com certeza, eu acho que fazer o que gosta não cansa no que diz respeito ao emocional. Cansa no físico, obviamente, mas não cansa no emocional, né? Porque faz o que gosta, né? Exatamente. Quantos anos são casados? A gente já tem aí uns 15 anos juntos já. Casar com 10 anos de idade, né? Com essa cara de jovem, obrigado. Cara de jovem, olha aí, gente. Obrigado. Não, a gente já tá há uns 15 anos juntos. A gente tem 2 filhas. Duas filhas. A Manuela, que tem 13. Tenho a Lavínia, que tem 7 anos. Essa aí é a família, aí, um pouco da família também. Que lindas, parabéns, que legal, cara. É legal esse tipo de foto, o pessoal fala assim, eu fico envergonhado. É pra mostrar que a gente precisa ter esse equilíbrio do lazer também, né? Todo mundo, né, humano, né, fora do trabalho. Não, porque tem gente que acha que só tem que ficar focado numa coisa só. A saúde, ela depende de você se cuidar fisicamente, com todas as possibilidades, mas também ter lazer, né, que é a saúde emocional. E assim, eu acho que é a base para vários problemas, inclusive ortopédicos. Acho que a parte emocional aí... Ortopédicos? Porque a gente cada vez mais, né, vai incentivando a pessoa a fazer atividade física, cuidar, mas você não consegue, se emocionalmente você não estiver bem, qual que é o seu estímulo, né, para poder dar aquele ponto inicial de partida e tudo mais. Então, acho que é um equilíbrio, né? Acho que são os pilares, a família é importante também dentro desse pilar. Já tinha algum profissional da área na sua família que te motivou? Onde surgiu a medicina na tua vida, rapaz? Então, uma motivação muito grande foi meu irmão, né? Eu tenho um irmão que estava andando na primeira foto, ele é cirurgião cardíaco. Põe pra mim, Maria, a primeira foto, pra gente mostrar o irmão dele. A gente essa foto foi que um dia eu fui fazer uma cirurgia num hospital, ele estava junto, a gente acabou... Esse aqui, o Ricardo Casonori Cataiossi aí. Ele é cirurgião cardíaco, a gente acabou... a gente é tanta correria, acabou a gente se encontrando em hospital. Ele fazendo uma cirurgia, eu entrando em outra. Mas sem planejamento, foi sem por acaso? Planejamento, foi por acaso. Que bacana, que legal. Aí, essa foto achei legal a gente colocar, porque como que a vida é tão corrida, né? Pois Tanto pra ele quanto pra mim também. E o bom de ter na mesma área é que uma hora ou outra se encontra sem se programar. Sem se programar, tem essa vantagem, exatamente. Poxa, que bacana. Legal. Quanto tempo dura em média uma cirurgia de joelho, Reinaldo?
Isso é muito variável, porque joelho tem muitas patologias ali, né? Mas, assim, hoje a gente tem cirurgias que nem abre o joelho, a gente faz por artroscopia, tem muita tecnologia, né? Então, são cirurgias que a gente até considera relativamente rápido. Por exemplo, tratar uma lesão de menisco, tratar uma lesão de um ligamento cruzado. Em média, a gente gasta 40 minutos, 1 hora, uma cirurgia. Aí quando a gente fala de uma cirurgia que vai envolver uma prótese de joelho, por exemplo, aí já é uma cirurgia um pouco mais extensa, 1h30, 2 horas, né? Então, depende muito do que você vai fazer. Mas hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer, em média, assim, de 40 minutos, 1 hora, uma que cirurgia. Bacana, isso é muito bom. E a gente está falando do tempo, falando da qualidade. Eu perguntei por que você escolheu medicina, você já aparece. Vamos convidá-la para conversar também, é uma área boa dele, né? Não, tem muita coisa, tem muita tecnologia envolvida, tem muita novidade, essa parte cardiológica aí, né? O que às vezes as pessoas imaginam, não imaginam, na verdade, que o médico ele não é médico só dentro de um hospital, ele tem que ser médico para leitura em casa, tem médico para se atualizar, ele tem que ser... Então, o trabalho é antes, durante e depois, né? E assim, com a correria, né, o pouco de tempo que você tem disponível, é um momento que você também tem que aproveitar para se atualizar em casa e tal, né? Enfim, a gente acaba, por isso que o médico ele acaba se isolando um pouco, né? Você acaba ficando aquele grupo meio fechado de médico. Imagino que o jornalista é assim também, né? A gente acaba, naquele momento que você está fora do trabalho, ainda continua falando sobre o trabalho, sobre a sua área. A gente vai fazendo os nichos, né? Isso. Vamos tomar um café. Qual é o assunto, né? A pauta de amanhã. Nossa, é verdade. Mas por que joelho? O que te motivou em cuidar de joelho das pessoas? Então, quando eu terminei ortopedia, né, na verdade a gente acaba cuidando muito de fratura, de trauma, né? A gente termina como um especialista em trauma. E aí eu fui para a área do alongamento e reconstrução óssea, porque assim, a gente via uma necessidade grande e eu gostava de cirurgias mais complexas. E eu sempre gostei muito de trabalhar com o membro inferior. E o joelho, né, ele é um elo ali na parte do membro inferior que faz uma conexão importante, né? Muito, entre quadril e o tornozelo. E, assim, eu sempre acabei gostando muito de mexer com essa articulação desde a época que eu tratava muito de trauma, de fratura. E assim... eu vejo os resultados funcionais das cirurgias de joelho, eles são muito bons também. Então, assim, sempre me interessei bastante. Aí, quando eu terminei a ortopedia, já era um foco, né? Se especializar em joelho. O joelho... Eu vou falar uma coisa aqui, você me fala se eu estou errado ou certo, tá? É bem leigo da fala. O crânio tem X peso, não é? Que só aguenta X peso. Se eu colocar negócio em cabeça, ele vai ter problema. Aqui tem X peso, ó, que aguenta isso aqui. O joelho aguenta praticamente todo o teu peso. Exatamente. Vai descendo. Isso é interessante. Vai ficando mais pesado, né? Uma ótima analogia, né? Igual, né? O pé vai... O pé, então, coitado, total aguenta ali, 200 quilos, gente. Mas exatamente. É por isso que o joelho acaba tendo muita patologia e sendo, né, uma articulação que, se a pessoa não tiver alguns cuidados... Porque, assim, se você tiver um problema no quadril, afeta o joelho. Se você tiver um problema no seu tornozelo, pode afetar o joelho. Então, o joelho, ele sofre em decorrência de articulações vizinhas, né? A gente usa um termo muito hoje que é joint by joint, né? Assim, articulação por articulação. Então, uma lesão em uma articulação, né, próxima do joelho pode afetar ele ali, né? Essa cadeia no membro inferior é muito, muito interligada. E o joelho é responsável para a gente ajoelhar, sentar, virar, agachar. Joelho é fundamental a gente cuidar dele, né? Óbvio, acho que qualquer leigo vai pensar igual a mim em relação a, mesmo não tendo conhecimento, a obesidade, e o joelho vai sofrer. Então, a obesidade, ela tem alguns problemas, além da sobrecarga, obviamente, mas um fator importante da obesidade, ela também gera, o paciente ele fica num estágio mais inflamatório também. A própria obesidade em si libera enzimas que vão aumentar, assim, acelera o processo degenerativo da cartilagem também, né? Então, hoje se estuda muito isso, e o controle da obesidade não é só por uma questão estética em si e nem só mecânica, né? É uma questão metabólica também, isso é importante. Hoje a gente
tem esse cuidado com a obesidade, sabe? A gente sabe que tem alimentos ou bebidas que se eu exagerar, eu vou fazer mal para algum órgão, alguma víscera do corpo. Né? Se eu tomar uma cachaça doida ali, meu fígado deve falar, meu amigo, né? Me respeita, né? Exatamente. Tem alguma comida, bebida, enfim, tem algum alimento que também o joelho vai falar, amigão, cuida de mim? Então, a gente hoje pensa muito nisso, né? Os alimentos que pensando em joelho, né, que levam mais ao estágio da artrose, assim, né? Então, hoje se avalia muito essa dieta, né? Uma dieta menos inflamatória, seria assim, Entendi. né? E, na verdade, assim, o que leva mais ao processo inflamatório são alimentos cada vez mais industrializados, a bebida alcoólica... inflamatório, sim. Farinha de trigo, essas muito processadas, alimentos muito processados, né? Basicamente é isso, né? A grande receita é tentar voltar os ensinamentos lá da família no passado, lá da avó, né? da mãe, a tentar ser o mais natural possível. Mas tem alimentos hoje que, assim, que se colocados em dieta, são estudos que indicam um bom prognóstico para a parte inflamatória. Por exemplo, a cúrcuma, né? Ela tem uma ação anti-inflamatória, é um alimento natural, faz parte de tempero, né? Eu pegar a cúrcuma em pó e jogar na água e beber, tudo bem? Ou é forte, ou é ruim? Então, a cúrcuma, ela tem uma característica que ela tem uma absorção muito baixa se a gente ingerir ela direto, né? Então, existe hoje alguns medicamentos, alguns suplementos com base de cúrcuma que facilita essa absorção da cúrcuma. Tá. Né? Por exemplo, né, alimentação, o ômega 3, que tem no peixe e tal. Então, assim, são alimentos... é um nutriente importante, né, para essa ação anti-inflamatória no nosso organismo, né? Então, assim, é uma cadeia, né? Assim, alimentar, atividade física, dormir bem... emocionalmente estar bem, né? Tudo é um equilíbrio, deixar né? a lasanha da segunda, a feijoada da quarta, né? O churrasco... Mas também não é abrir mão, né? Completamente, não, né? Igual, assim, equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Muito bem. Mas se for tudo a segunda lasanha, tudo não vai dar certo, né? Pizza, né? Pizza da terça, feijoada da quarta. Exatamente. Né? O vinho da quinta. Nossa, é verdade. Whisky da sexta. Aí você fala assim, não, só hoje, né? Mas aí o dia seguinte tem um outro. A resposta que eu tive uma vez de uma pessoa, aí não foi brincando, viu? Mas eu tomo uísque só de sexta, é uma vez na semana. Falei, 4 no mês, fora o evento que você vai, fora... É complicado. Mas tem assim, uma frase, né, assim, meio popular, mas não sei se é uma analogia boa, né? Mas às vezes a gente é igual o peixe, né? Pode acabar morrendo pela boca, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí, né? Às vezes você é bonzinho, entra, rapaz. né? Mas, agora, 2 perguntas em uma para a gente conhecer um pouco mais o nosso joelho. Qual é a situação mais comum encontrada no mercado para cuidar do joelho? Assim, muita gente pode ter, devido a tudo que nós conversamos até agora, inclusive na questão alimentar, enfim. E qual a mais complicada? Olha, se chegar nisso, a gente vai ter que conversar muito sério. Não. Então, eu venho hoje atuando muito na área do joelho, cuidando muito da parte de condromalácia, né? Fala em português agora. Então, é condromalácia patelar. Assim... Eu falei português, ele piorou hoje. Não, é que é uma condição hoje que... Até com a melhora, né, de qualidade, acessibilidade de realizar exames hoje do joelho, né, que é a ressonância magnética, é muito comum a pessoa pegar um diagnóstico de condromalácia, né? A condromalácia, ela vamos pegar aqui a maquetezinha do joelho, né? Tá. Ela é uma condição que ela afeta essa cartilagem que fica atrás da patela. Tá. Por que assim, é um sintoma comum? Muita gente sente aquela dor na frente do joelho. Às vezes você vai subir, descer escada, vai agachar e dá aquele incômodozinho na frente do joelho. Nós estamos falando da patela, desse incômodozinho. Tá. Isso, desse ossinho aqui na frente do joelho. Põe a mão no seu joelho, gente. É um ossinho que tem aqui, viu? É chamada... Esse nome feio que ele falou agora aqui, né? Às vezes... Ele vai defender. Não, tem gente que chama a bolacha do joelho. Fala assim, ó... Essa não convide, tô com dor aqui na bolacha. Na bolacha. do joelho. O rótulo, né? Antigamente chamava...
Até se fala, né? Mas antigamente se falava muito rótula também, né? É verdade, rótula é verdade, já ouvi também, tem razão. Já deve ter escutado falar. Então... Mas aí mas essa dor da frente, que até que te cortei pra brincar, mas enfim, ela tem a ver com a questão da trás que você falou ou é outra situação? Não, então, exatamente, essa dor que dá na frente do joelho, a gente coloca a mão na frente quando vai subir, descer a escada. Então, o que causa essa dor? Geralmente, ela tem a ver com um amolecimento ou alguma lesãozinha aqui na cartilagem da patela, né? Tá. Que quando a gente vai dobrar pra gente descer a escada, ficar sentado muito tempo, a gente vai agachar, né? A patela, ela vai deslizar nessa região aqui, né? Na frente do joelho. Dá pra ver, né, Maria? Pessoal de casa aí, tu consegue ver que ele tá dobrando ali. Quando a gente vai fazer um movimento para descer a escada, ficar sentado. Então, a patela, ela funciona como se fosse uma polia. Ela desliza aqui na frente do joelho. Tá. E aí, quando começa a dar esses sinais, sintomas de dor anterior? Quando às vezes a cartilagem aqui... Pode mostrar para eles lá. A cartilagem nessa região da patela, ela tá ainda no estágio de amolecimento. A cartilagem, ela é durinha, então? Não. A cartilagem, ela, vamos dizer assim, ela é mais macia, assim, né? Tem um aspecto macio, gelatinoso assim. Ou não? Não tão gelatinoso, um pouco mais consistente, assim, né? Ela tem vamos fazer uma analogia, como se fosse uma almofadinha que a gente tem aqui na extremidade dos ossos, eu falei né? Português, gente. Legal. E aí, assim, começa a ser uma condromalácia, a cartilagem vai amolecendo. E aí, muitas vezes, a pessoa, às vezes 15, 20 anos, muito jovem, já começa a sentir dor para subir, descer a escada. E aí, a gente, né, dando seguimento na sua pergunta, aí qual que é o problema lá na frente? Esse amolecimento vai levando uma erosão, a cartilagem vai afundando, vai perdendo e o osso vai ficando exposto. Caramba. Que aí chega na famigerada artrose, né? Que aí é o estágio mais grave da doença, assim, que seria... o avanço nisso. E começa nesse estágio, que é o amolecimento da cartilagem. Em casos específicos com 15 anos. Então, o amolecimento de cartilagem, ele pode começar até em pacientes mais jovens, né? Assim, até por volta dos 15 anos. Tá. Começa a já sentir essa dor anterior no joelho. Aí, assim, você não vai ter condromalácia numa pessoa com mais idade, porque ela já vai ter uma lesão mais profunda. Então, as pessoas, geralmente, quando já tem mais comum ter artrose. Então, uma questão mais comum de nós termos por diversas questões é a condromalácia, que é mais comum. Mais comum. É um diagnóstico muito dado hoje, assim, dentro da área do joelho. E a condromalácia patelar, né? Patelar, Aprendi, gente. Mas dizer assim, vamos dizer, né, que seria essas alterações na estrutura da cartilagem da patela. E a condromalácia pode chegar num estágio mais grave possível, que aí é a famosa artrose. Infelizmente. E não tem cura. Não, então... Artrose. A artrose, então, assim... Hoje a gente não tem uma cura para a artrose, infelizmente não. Mas a gente não pode deixar chegar nesse estágio. Então, a ideia seria a gente intervir, né, antes que chegue nesse estágio da artrose, para a gente dar uma sobrevida para essa articulação. Dois casos aqui, né? Eu tropiquei e caí, né? E meu joelho tá doendo. Eu sei de onde está vindo a dor, então tá tudo bem, eu vou passar lá o remedinho, tranquilo, é isso, vai acabar, ou bateu o joelho é legal ficar de olho. Então, o trauma, né, a queda, assim, a dor aguda por resposta de um trauma, de uma queda, ela tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que é um trauma bobo, né, e essa dor ali dá uma melhoradinha, mas você continua, ou às vezes ela não tá te incomodando tanto e você vai negligenciando, né? Então, aí, nesse caso, assim, é uma dor que ela não tá resolvendo, ela tá permanecendo, você tem que investigar. Agora, aquela dor que te deu pancada, 2, 3 dias, zerou, a vida tá normal, acho que... Tranquilo. Resumindo, então, assim, você deu pancada, doeu, acabou, resolveu. Doeu, continua doendo, 5 dias, 1 semana, 2 semanas. Aí já tem que fazer algum exame, porque se a gente pega uma lesão no estágio muito inicial, né, a gente consegue reverter esse processo.
E a cartilagem, às vezes, né, assim, falando sobre a condromalácia, Sim. ela existe umas causas que levam, tanto por disfunções mecânicas, alterações na anatomia do joelho, ou mesmo lesões traumáticas, né? Virando a sua patela aí. Virando aqui a patela. A cartilagem pode acabar por algum motivo X e dá para repor? Então, aí que tá. A cartilagem, a gente não tem ainda um repositor da cartilagem. A gente hoje tem tratamentos para a gente tentar preservar, a gente não deixar essa doença progredir. Existe técnicas hoje para a gente poder assim, né, restaurar uma área de lesão de cartilagem. Existe técnica para isso. Hoje a gente tem biomateriais compatíveis que através de cirurgia, se a gente tem uma lesão, né, específica, uma área que a cartilagem por trauma às vezes deslocou um fragmento, a gente hoje tem, são as membranas de colágeno, a gente tem hoje biomateriais que a gente consegue através de técnica cirúrgica restaurar essa área de lesão. Mas assim, o desgaste generalizado de uma artrose, depois que chega a um grau muito avançado, a gente não tem como repor isso. Então, esse caso, a gente tem que tentar controlando e freando isso. Visão de quem está aprendendo alguma coisinha hoje. Olha, vamos aproveitar. Uma das funções da cartilagem é não doer nada, não encostar um osso osso no outro osso. Exatamente. Quando eu desgastei a minha cartilagem, a dor é porque um está raspando no outro? Exatamente, é uma ótima pergunta isso aí. Por que o pessoal fala, mas né, a cartilagem tá boa e tal, né? Eu não sinto dor, por quê? Porque a cartilagem, a gente não tem terminação nervosa na cartilagem, a gente não tem sensibilidade na cartilagem. Então, senão, se a gente tivesse, a gente sentiria dor, né, para qualquer movimento. Então, a cartilagem é um tecido onde a gente não tem sensibilidade, não tem inervação nenhuma. E aí, esse é o problema, né? Você não percebe que ela está... Exatamente. Quando ela vai desgastando, aí ela começa, a gente chama de osso subcondral, esse osso que é encostado na superfície da cartilagem. Quando tem uma lesão mais profunda e esse osso começa a sofrer o impacto, no osso a gente tem muita sensibilidade, aí isso começa a gerar dor, né? Então, exatamente isso aí. O problema não é a lesão da cartilagem, é que o osso vai ficar exposto. E aí isso vai desencadeando dor e tudo mais. E né? A partir da hora que eu começo a fazer isso aqui além da dor de quem já relatou ser absurdamente forte, eu vou desgastando os dois lados, isso pode gerar outros problemas? Então, na verdade, assim, a evolução para a artrose é uma doença que eu costumo falar assim, ela é meio que se retroalimenta. Que acontece? Você começa a ter uma lesão da cartilagem, ter o osso exposto, isso vai gerando processo inflamatório. Eu acho que você já ouviu falar aquelas pessoas que falam que tirou água do joelho, que o joelho inchado e tal. Então, isso é um sintoma que está gerando muito processo inflamatório. O próprio processo inflamatório, ele amolece mais a cartilagem das áreas lesadas vizinhas. Então, vai assim, progressivamente perdendo mais cartilagem. E aí que é a chave do sucesso, eu acho assim, do tratamento. É exatamente frear esse processo inflamatório, né? Não deixar isso expandir. E quando, por exemplo, eu preciso ir no cardiologista em determinados momentos da vida para acompanhar, para ver se a máquina está funcionando direito, né? Exatamente. Porque se parar, lascou, né? E quando que eu procuro o ortopedista, então? Nessa analogia aí de quando eu procuro quem? Então, culturalmente, né, aqui no Brasil, eu percebo que as pessoas só procuram o ortopedista quando tem dor, né? Aí eu falo, vou ter lá que meu joelho tá doendo, vou passar com o ortopedista. Total. Na verdade, eu acho que assim, o ideal seria uma avaliação com o ortopedista. A pessoa, por exemplo, quer iniciar uma atividade esportiva, por exemplo, né? E aí eu acho importante você consultar um ortopedista antes de iniciar uma atividade esportiva. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, na época da pandemia, né? A academia fechada, aquela loucura toda. Muitas pessoas começaram, por exemplo, a correr na rua. E hoje em dia você vê que corredor, maratona, né? Como que esses eventos hoje tomaram uma proporção grande. Muitas pessoas se adaptaram a correr. E aí esse é um grande problema. As pessoas vão correr
sem fazer um fortalecimento, sem, né, ter avaliar como que funciona, se o joelho tem um alinhamento bom ou não. E aí vai começando uma atividade física, levando uma articulação que não está preparada, né, para um estresse, e isso acaba desenvolvendo algumas doenças, assim. Então, eu acho que, assim, se você está pensando em iniciar uma atividade física, acho bom passar com um ortopedista para dar uma avaliada, ou se você já está começando com aquela dorzinha, não negligencia. Vai rápido, porque às vezes um problema inicial tem resolução. Eu gosto de dizer que o corpo não foi feito para ter dor. Se é dor, é igual quando alguém chega em casa, tocou a campainha, é algo novo, né? Exatamente. Acho que dor é o nosso sinalzinho de alerta ali, né? Exatamente. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas você deu uma analogia perfeita. Eu gosto de dizer isso. Eu digo sempre, até em palestra, relacionada ao meu conhecimento, que é isso, né? Perto do que a gente traz nossos irmãos aqui, amigos, para isso. Mas é importante cuidar do corpo de forma diária e contínua. Nossa, tem que... ainda mais hoje que a gente, né, tá pensando em longevidade, né? Então você tem que estar preparado para viver bastante. Fazendo uma parte aqui, eu vi um videozinho desse de internet da vida, que às vezes a gente tem que ficar pesquisando informações sobre convidados, sobre isso, por aquilo, a gente acaba aparecendo coisas na nossa tela. Um indivíduo de 23 anos de 1970, um indivíduo de 23 anos de hoje, o de 40, rapaz, o de 23 anos tinha cara de 50, né? Nossa, eu já vi isso aí. É impressionante, né? Como, né? Que loucura isso. Mas eu queria te perguntar, só porque eu lembrei que eu acho que é interessante a gente entender o que a gente modificou. Cuidado com a saúde será? Alimentação será? O que acontece? Porque hoje, um indivíduo de 50 anos não é um idoso mais, que era, no tempo que a gente era criança, falou assim, ixi, 50 anos tá velho, entendeu? Exatamente. Eu tenho essa não é? Eu tive também, né? Mas a pergunta é só uma observação, mas a pergunta é o seguinte, uma coisa que é extremamente comum, infelizmente, pelo menos eu acredito, de pesquisas e afins, eu gosto da camisa X, mas eu vou lá na rua X e compro o desenho X, mas a camisa é Y. Entendi. Né? Entendi. Tênis também, é onde eu quero chegar. Isso, igual a gente falou, né, sobre você fazer uma avaliação com o ortopedista. Então, a pessoa, por exemplo, ela quer começar a correr. E uma coisa importante pra gente, igual a gente falou, o joelho, ele é um elo, né, de comunicação de todo o membro inferior. Ele tá entre o quadril e o tornozelo. Então, se você tiver uma pisada errada, isso vai influenciar no seu joelho, no quadril, às vezes lá na coluna, lá em cima. Então, assim... hoje, cada vez mais, a gente avalia muito a questão da pisada. Eu mesmo já tive pacientes assim que eu fui tratar, o paciente veio até do Rio de Janeiro, tratando uma dor no joelho, uma artrose que estava evoluindo. Severa já. E ela tinha um eixo bem alterado, ela tinha uma pisada muito errada. E a gente conseguiu, assim, melhorar muito a qualidade de vida dela sem uma cirurgia. A gente corrigiu com palmilha, mudança da pisada dela. Então, assim, a gente, sobre tênis, né? A gente hoje tem infinitas marcas de tênis aí. É sempre bom, né? Ter um tênis de boa qualidade. Mas também você tem que saber um pouco como que é o perfil da sua pisada. Hoje existe até tênis para corrigir perfil de pisada diferente, né? Sabe aquela famosa pisada do pé plano, né? Pé chato, lembra? Chato, no exército, não podia entrar no exército porque tinha o pé chato. Né? Antigamente... você é jovem também, né, Godoy? Mas não sei se você lembra, antigamente tem... As cores aqui. Antigamente era comum usar aqueles sapatinhos ortopédicos de madeira. Eu, pelo menos, tinha crianças que eu via que usavam um sapatinho preto. Você buscou a minha memória agora aqui, hein? Então, hoje em dia você vê, né, essas pessoas usando, saiu isso de moda, né? Não tem. Então, antigamente tinha muito essa preocupação, né, de usar o sapato e tal, e via que os pés não mudavam, né? Por isso que hoje em dia não se usa mais esses sapatos ortopédicos. Só que a gente tem que hoje usar as palmilhas, né? Então hoje tem palmilhas customizadas para fazer, para corrigir isso. Não é assim, mesmo eu sendo cirurgião de joelho, cuido de joelho, mas eu foco sempre assim, faz parte do exame físico, quando o paciente entra, vê o pé. A gente tem que trabalhar, corrigir a pisada para não afetar muito o joelho.
Gente, nós estamos conversando aqui com o Dr. Reinaldo Cataiose e já aprendi bastante coisa. Vou olhar até depois meu joelho aqui para ver se não estou pisando torto, né? Fazer uma avaliação. Quero lembrá-los que a gente está de segunda a sexta-feira aqui na Com Brasil TV, na TV aberta, nas nossas redes sociais, trazendo para vocês, lá, a partir das 5 horas, convidados super legais, como hoje, o nosso orientador do joelho. Que legal, bacana. E duas coisas. Qual a sua rede social? Então, eu tenho o Instagram, né? É @dr Reinaldo Cataiose. Vamos ajudar o povo aqui. K-A, tá certo aqui mesmo, minha pauta, Y-O-S-E. Que daí a gente vai colocar aqui embaixo também, pessoal, mas é pra gente encontrá-lo facinho. Se eu precisar falar contigo no ADM lá, alguém me ajuda respondendo? Tem a equipe lá. Tem a equipe que dá suporte ali nas redes sociais, tem um pessoal preparado aí para ajudar no WhatsApp. Maravilha. Dr. Reinaldo, você pode escrever? Assim, a gente que estuda, assim, tá estudando, a gente acaba... Tem que escrever um pouquinho, né? Eu quero te apresentar o nosso portal chamado Orbis News. É um portal de artigos com notícias atuais de diversas áreas do mercado. Tá? Então nós temos a área da saúde, como a nossa aqui conversando, a área política, a área social, organização financeira, cultural. Então você que nos assiste todos os dias, conhece já o portal da Orbis News, entra lá www.orbisnews.com.br e você vai ter acesso a mais de 200 articulistas que escrevem pra gente. Legal. De um detalhe que eu falo que nos faz ter diferencial de diversos exemplos aí do mercado, que a gente seleciona mesmo quem vai escrever. A gente recebe convites até, então, eu gostaria, a gente, ok, obrigado, a gente vai avaliar. E tem gente que a gente convida, porque a gente sabe que quem ler o portal não vai ter preocupação com falsas notícias, com falsa informação, e aí vai. Então, se te interessar, é um prazer tê-lo como um dos nossos articulistas. Então já está aceito o convite, ótimo. Que maravilha, que legal, vai bacana. Ser muito bom tê-lo. Aí a gente conversa com a assessoria, a linha, tudo certinho. Hoje tem, né, a gente está numa era que tem tanto conteúdo. A IA entrou hoje colocando muita informação, então, assim, conteúdo de qualidade, de confiança, não é qualquer lugar que a gente consegue buscar. E é mesmo, a gente, é muito sério. Importante. Muito sério, não porque a gente é bonzinho, não, porque a gente acredita o seguinte, a gente é corresponsável pelo aquilo que você vai tomar de decisão se eu te dei uma informação. Exatamente. Então, por isso que Então, o convite está aberto, está feito. Legal, obrigado. Obrigado mesmo pelo convite e já está aceito também. Zanilda, já anota aí. Que legal. Suplementação é um tratamento minimamente invasivo, é isso mesmo? Que consiste na injeção de ácido hialurônico em articulações desgastadas. Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Para que serve isso? Então, hoje em dia, a gente está falando desse tema de artrose, lesão de cartilagem, né? E a gente falou sobre dieta, atividade física, mas chega um momento que às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais invasivo. Então, a tecnologia hoje, a gente tem, se chama os ácidos hialurônicos, né? Tá. Não sei se você já ouviu falar, já. Então, esse nome estranho, viscosuplementação... o ácido eu ouvi, o visco eu já ouvi, mas eu sei mesmo. Na verdade, a viscosuplementação nada mais é do que a gente fazer uma aplicação, né? Colocar esse ácido hialurônico dentro da articulação do joelho, né? O ácido hialurônico, ele tem propriedades químicas na infiltração, né, que a gente faz. Ele nutre a cartilagem, né? A nossa cartilagem já tem ácido hialurônico, né? Então, a gente está suplementando, a gente está colocando mais ácido hialurônico ali para proteger, nutrir essa cartilagem. E essas injeções, elas também têm uma ação de controle inflamatório dentro da articulação. Então, hoje é uma arma que a gente, né, tem usado e tem desacelerado muito o processo da artrose, assim, o ácido hialurônico. É verdade que infiltração com cortisona destrói a articulação? Então, há um tempo atrás não existia essa tecnologia, né, dos ácidos hialurônicos para articulação. Então, quando a pessoa tinha muita dor, era comum infiltrar só corticoide. Tá. Né? Qual que é o problema? O corticoide, ele resolvia o processo inflamatório, mas com o tempo ele também quebrava algumas cadeias de colágeno na cartilagem. Entendi. Então, a articulação só com corticoide, hoje em dia, a gente já não indica muito. Alongamento e reconstrução
reconstrução óssea, que a gente falou lá no começo, né? Em quais casos é recomendado, Reinaldo? Então, nessa especialização, né, do alongamento e reconstrução óssea, você já deve ter escutado popularmente, né, o pessoal falar da gaiola, você já viu? O pessoal fala, fui no pronto-socorro... Colocaram uma gaiola em mim. Colocaram uma gaiola, né? Então, isso a gente chama de fixador externo, né? Então, é uma Fica bonito, gente. Pra mim, eu acho bonito, né? Eu acho bonito. A gente faz com bastante carinho. A gente vai colocar uma aqui pra vocês verem, gente. Mas enfim, a gente faz essa cirurgia porque, infelizmente, tem acidentes hoje, assim, né? Moto é um meio de locomoção cada vez mais popular, né? E às vezes a pessoa... o finado Jô Soares, todo veículo de 2 rodas foram feitos para cair. Exatamente, né? A gente precisa de pelo menos 3 pontos, né? Para criar um plano, né? Desculpa, te cortei. Não, mas infelizmente, e os acidentes aumentaram muito. E a gravidade, né, de acidentes, elas estão se tornando maiores, os veículos são mais potentes do que antigamente. Uhum. Então, enfim, numa fratura muito grave, às vezes a pessoa até perde osso, né, uma fratura exposta, ou casos. Ela tem fratura, sofre um processo de infecção. Então, o que acontece? Essa técnica visa, né, a gente poder fazer o osso consolidar, e se ela perdeu a altura, o osso está menor, a gente consegue fazer o osso alongar também. É uma frase interessante, né? O osso, na verdade, ele é um órgão altamente regenerativo. Por isso que a gente tem essa condição, né? A gente sofre uma fratura e a fratura consolida, né? Essa é a cola do papai do céu ali, né? Então, assim, o osso ele tem esse potencial de se regenerar, de se cicatrizar. E aí, o que a gente, né, na técnica a gente usa? Como ele tem esse potencial de se formar mais osso, a gente consegue, né, respeitando algumas técnicas aí, a gente consegue fazer o osso alongar um pouquinho também, quando a gente tem uma diferença. Curiosidade, Reinaldo, em relação a ao que você está falando. Não muda, nesse caso específico que você está contando, a gente não muda o tamanho do paciente, a história do aumentar o paciente. A gente quer restaurar o membro. Só restaurar o membro, então ok. A curiosidade é bem simples e rápida, bem rápida, não é simples, eu imagino. A história do quero aumentar, não quero, a gente já estava brincando no começo do programa, não quer, tá bom, assim, Deus fez assim, é assim que eu quero ficar. Mas como que a gente faz com a pele? Então, a pele também, ela se regenera bem, ela segue bem. O problema não é a pele em si. O que dá uma limitação para a gente alongar um osso muito, para chegar, sei lá, muito grande num osso, um comprimento muito grande, na verdade quem limita é a musculatura e os tendões, né? E isso serve de barreira. A pele também ela se adapta bem. Agora... A musculatura, os tendões, eles têm um limite que a gente tem que respeitar. Por exemplo, né, você me perguntou sobre quando também está indicado, é muito comum, por exemplo, tem crianças que às vezes sofrem problemas nas plaquinhas de crescimento, né? As placas de crescimento, elas são perto das articulações. No membro inferior, as principais placas, elas são perto do joelho. Então, às vezes, acontece um probleminha na placa de crescimento, um lado não cresce tanto igual ao outro. Então, a criança fica com uma perna, a gente fala que é discrepância dos membros inferiores, né? Sim. Então, essa técnica, a gente consegue ajudar muito essas crianças também a alongar, para a gente equalizar os membros inferiores. Eu tenho um conhecido que trabalha no local em que eu atendo, com as palestras, enfim, e ele tem a história de uma perna menor que a outra. Né? É um funcionário de lá. Existe correção para isso? Então, essa cirurgia, nesse caso mesmo. A gente usa hoje esses dispositivos, assim, Godoy, é como se fosse, sabe, o aparelho dentário. A gente instala um fixador, né, que seria um aparelho externo. E aí, a famosa gaiola. A famosa gaiola. É que hoje tem outros dispositivos mais sofisticados, assim, para fazer um alongamento de osso. Mas o mais popular seria esses fixadores. Então, a gente, com pequenos ajustes diários, que o próprio paciente faz, a gente consegue fazer no osso e ir alongando. E qual que é o problema, né, de se manter com uma discrepância, né, uma perna menor que a outra? É igual a gente falou, né, o nosso corpo é uma cadeia, tá tudo interligado, né? Então, assim, isso altera a marcha, aí começa a afetar a coluna, começa a gerar outros problemas em outras regiões, porque, né, essa discrepância ela não é saudável, né? Então, essa técnica aí,
ela visa também esses tratamentos, né? Tem gente que precisa fazer essas correções, entendeu? Eu vejo que está acostumado, obviamente, enfim, mas que acho que desde criança é assim, esse rapaz que trabalha lá, mas eu vejo a dificuldade para andar, né? A coluna ficou torta, porque Isso, Então, o que as pessoas às vezes não percebem, que gerando o físico de uma maneira... Tudo de um lado acaba mudando, né? Natural, pela alteração de tamanho. Mas deve ter algum mexido lá dentro também, tudo isso, não tem? Sim. Eu acho que o grande problema estrutural ocorre na coluna, né? Na coluna vertebral ali. A gente vai descompensando, né? A coluna tem que trabalhar de um certo alinhamento, então propicia ter mais hérnia de disco, alterações. Aí começa a ter complicações neurológicas depois, né? Agora, na parte, não sei se a sua pergunta é sobre a parte visceral, assim, né? Órgãos em si. Falar. Isso não afeta. Não afeta tanto. A gente pensa mais na parte ortopédica da coluna, né? Na biomecânica mesmo. No ano passado, ele me falaram que ele teve um problema cardíaco, foi pro hospital, teve uma parada, não sei o quê, mas acho que não tem nada a ver com isso, né? Não tem. Assim, para a gente dizer, né? Às vezes é uma pessoa que deixa, às vezes, de fazer atividade física, se exercitar, né? Porque ela tem essa restrição de mobilidade, assim. Talvez ajudaria nessa questão, assim, mas não uma relação direta. Porque eu queria entender um pouquinho mais. Um caso que eu vi, numa reportagem, a pessoa andava com aqui e o outro pé ficou assim... E desde então, nunca mais fez isso. Era um encurtamento, de alguma maneira, né? Tem a ver com o joelho, não tem a ver com o joelho, tem a ver só com tendão. O que teria a ver, nesse caso, a sua experiência? Essas deformidades do pé, né? Tem, não sei se você vai lembrar, assim, também hoje em dia está, graças a Deus, cada vez menos, né? A poliomielite, né? Era uma doença muito comum, né? Há um tempo atrás aí, né? Graças a Deus, a vacinação, isso tudo tem diminuído. Radicada. Então, assim, tinha muitas pessoas que tinham essas alterações de pisada por sequela de poliomielite ou própria formação genética, você tem um encurtamento da musculatura posterior. A gente usa o fixador também para corrigir essas deformidades do pé e a gente consegue fazer alongamentos também, né? Solturas miotendíneas, solta alguns músculos para a gente corrigir. Mas, enfim, essas são umas alterações da pisada, né? E a gente tem que corrigir isso, porque igual a gente fala de artrose, essas pisadas erradas, elas vão afetar as articulações no geral. Vamos falar um pouquinho mais da artrose, então, porque é muito comum, infelizmente, ainda, né? Na maioria da população. E gera muita dúvida também, assim, a gente vê que o pessoal tem muito medo, gera muita dúvida. Isso é verdade? Claro que é uma imagem reproduzida, mas... Mas eu faço muita cirurgia, né, de prótese, então a gente vê uma imagem muito parecida com essa, quando a gente abre o joelho, assim, a gente, né, quando a gente vai fazer uma prótese, a gente tem que fazer uma incisão, coloca a patela pro lado, então a gente tem uma visão exatamente assim. Caramba. E vou te falar que às vezes a gente vê imagens piores do que essa aí. A gente vê, aqui ainda a gente vê resquícios de cartilagem. Sim. Mas às vezes tem pacientes que a gente vai fazer a cirurgia que a gente já vê praticamente só o osso, assim, direto, assim. Até tem imagens piores. O que a gente mostra, assim, né? Essas fotos aqui é interessante observar, não sei se você repara, a gente tem esses nódulos, né? Que em volta aqui, que estão aparecendo na foto aqui, que é um quadril, ali é um joelho, não sei se são uns nódulos ali. Isso aí é o que popularmente todo mundo fala, você já ouviu falar dos bicos de papagaio, né? Sim. Então, a gente fala muito na coluna, né? Muito na coluna. Mas quando a gente faz um raio-x de quadril, raio-x de joelho, esses nódulos que você vê, é o famoso bico de papagaio, que a gente tem no joelho, pode ter no quadril também. O que o bico de papagaio dá esse nome, porque quando você olha no raio-x e tal, faz uma pontinha assim. E ele significa pra gente que a cartilagem nessa articulação, pode ser na coluna, no quadril, no joelho, enfim, ela tá sofrendo. O sintoma de uma artrose mais comum seria a dor. Então, o mais comum é a dor, é o que faz a pessoa procurar. Mas tem outros sintomas que a gente vai percebendo, assim, da artrose. Mas o que mais chama atenção exatamente é a dor. É certo dizer que a mulher tem mais chance de ter condromalácia?
É certo dizer. A gente tem um índice aí numa proporção, né, que a mulher tem uma tendência a ter artrose, chega até a ser 3 vezes maior do que no homem. Puxa. A mulher, ela sofre um pouquinho com algumas coisas, né? Uma questão biomecânica. Vamos falar do joelho especificamente, né? Assim, no joelho ela aumenta muito a chance por uma questão anatômica do quadril, que começa lá em cima na bacia, né? O formato do ângulo da bacia da mulher é diferente da do homem. Sim. Isso já propicia biomecanicamente de ter mais artrose, e tem uma questão hormonal, né? A mulher sofre muito com a questão de menopausa e tal. O homem vai entrar nisso, mas geralmente é com um pouco mais de idade. E a mulher entra mais jovem, então isso também afeta muito a cartilagem também. O que é joelho valgo? Valgo, é isso? Valgo, Então, eu acho que esse é um assunto que eu adoro falar. Adoro falar porque envolve as minhas 2 especialidades. Envolve o joelho... Maria, põe a foto aqui, porque tudo bem que isso aqui é uma imagem só, mas isso é bonito, gente? Ele fala que é bonito. Então, eu adoro falar desse assunto porque, né, não sei se você percebe aí, se me deixar falar, eu falo muito. Mas a gente aprende muito também. Mas então, envolve as minhas especialidades porque no fixador a gente tem que sempre, quando a gente faz alongamento e reconstrução óssea, a gente tem que se preocupar com isso, que são o eixo do membro inferior. Tá. Né? Então, se a gente também souber cuidar bem de um joelho que é valgo ou varo, a gente vai conseguir prevenir muita artrose. Vamos lá. Agora, ele falou 2 palavrão aqui, gente. Vamos lá. Valgo, você mostrou essa imagem, é isso ou não? Isso. O que é valgo? É para dentro? Então, seria isso? Vamos lá, né? Essa imagem aqui seria um joelho neutro, a do meio. Do meio, tá. E você percebe que o alinhamento, assim, do membro, né? Tá meio que retinho. Tá retinho, você vê que no joelho, os espaços, eles estão se respeitando. Que é isso aqui, você fala? Não? Isso. Pode pegar minha caneta, posso claro, aqui? Por favor. Tanto no compartimento medial, compartimento lateral do joelho, você vê que tá mantendo. Tá. Então, isso é um joelho neutro. Isso aqui é o que a gente chama de ideal, né? Tá. Então, aí, entre esses nomes, que é o joelho valgo e o joelho varo, né? Tá. Então, o valgo seria o joelho em formato em X, sabe? É um joelhinho que a pessoa tá de pé e o joelho encosta e os pés não. Que quase encosta assim e volta a abri-lo. Se essa pessoa, você vê que ela encosta o joelho aqui, mas os pés não vão encostar. Esse é o joelho em valgo, então tem um formato em X, né? Então, se a gente tem um joelho em valgo, a gente tem o contrário também, que chama varo. Então, o varo, popularmente, é essa imagem aí, que é o famoso joelho arqueado. Você vê que a pessoa vai encostar o tornozelo, mas o joelho não encosta. O famoso joelho do cowboy, né? Verdade, bem observado. Né? Agora, tem correção? Então, isso tem correção e é importante tocar nesse assunto. Eu acho que isso aqui é uma correção que, se for bem planejada, a pessoa entender isso, essa questão do eixo, isso às vezes pode desviar a pessoa de um dia precisar de uma prótese de joelho ou até mesmo de quadril. Chega a precisar de uma prótese. Essa avaliação essa avaliação do eixo, do que seria um joelho valgo e um joelho varo, né? Isso é bem importante. Assim, nem sempre tem que fazer cirurgia, tá? Existem deformidades menores que às vezes a gente corrige com essa palmilha, a gente corrige com a pisada. Nasce com isso? Então, tem pessoas que... quando a gente nasce, a gente tem uma mudança no formato das pernas, mas isso tem uma tendência, assim, meio que genética, né? Uma hereditariedade, assim. Geralmente tem uma tendência. Hereditariedade também. De repente, um pai pode ter tido, uma mãe pode ter tido. Isso pode acontecer? A gente espera a criança desenvolver até uns 7 anos, 7, 8 anos, porque essa transformação de eixo na criança, ela é comum nascer com o joelhinho varo, aí ela vai para um valgo, depois neutraliza. Então, na criança, a gente ainda não identifica muito, não dá esse diagnóstico tão precoce, né? A gente espera até uns 7 anos de idade. Agora, o valgo, né, não sei se vai ficar muito técnico que eu vou falar, não tem problema. Mas esse valgo, você vê, né, qual que é o problema dessas alterações? É sobrecarregar o compartimento do joelho. Então, vamos lá na maquetezinha assim, né, isso aqui é um joelho do lado direito, né? Então, imagina que seria valgo, quando a gente tem um joelho em formato em X. Qual que é o problema disso? Quando a gente olha o joelho,
a gente tem essas estruturas aqui que são nossos amortecedores, que é o famoso menisco, né? O menisco. Isso também dói de vez em quando, né? Dependendo então, da pessoa. Qual que é o problema? Quando você tem um joelho torto, o valgo, o varo, mas vamos dar o exemplo do valgo que a gente está falando. Tá, que é esse aqui, né, gente? Aí o que acontece? Esse amortecedor, ele vai trabalhando mais sobrecarregado ao longo da vida. Então, o que acontece? Ele vai degenerar mais rápido. Desgastado, degenerar. Então, antes que comece esse processo, se a gente cuidar desse eixo, cuidar dessa questão postural, do alinhamento, a gente pode prevenir, às vezes, a progressão da artrose também, né? Então, 7 anos, eu percebi que meu filhinho tem uma perninha meio tortinha, vou falar de maneira bem simples. Isso. É legal ir lá te procurar para você me dizer se é isso ou não. Isso, tem que fazer já o acompanhamento. Tá. Aos 7 anos a gente já espera que o eixo esteja neutro. Um paciente, criança, o osso cresce até quanto, antes da minha pergunta? Idade? De idade? Então... Em média, imagino. O osso cresce até o momento que a placa de crescimento, né? As placas de crescimento que ficam perto das articulações, elas estão abertas. Em média, essa placa de crescimento, ela fica aberta até os 18, 19 anos. Tá. Só que o pico de crescimento, na né? adolescência. Ocorre na adolescência, assim. A gente tem um pico de crescimento na infância e depois na adolescência. Na menina é por volta de 11 a 13 anos e no menino de 13 a 15 anos. E a pergunta, não, paciente de 7 anos que eu descobri, já é legal começar a ver então, porque ele já está em crescimento, então vai ser mais fácil resolver? Exatamente, é mais fácil resolver. A gente tem técnicas que a gente estabiliza um pouquinho a placa de crescimento para conseguir realinhar. E para a gente, né, tá quase encerrando, mas eu queria saber um pouquinho sobre osteotomia, é isso? Osteotomia do joelho, o que é isso? Então, essa cirurgia de osteotomia aí, né, ela exatamente o que a gente está falando dessas deformidades. Tá. Né? É uma cirurgia, a osteotomia. Tá. Então, se a pessoa tem um joelho, né, muito varo, um joelho muito torto aqui, o que acontece? Se a gente não cuidar disso, é igual eu te falei, vai degenerando esse amortecedorzinho que é o menisco, aí ele para de funcionar, começa a afetar a cartilagem. Então, para a gente corrigir essas deformidades, o varo ou o valgo, a gente abre mão hoje dessas cirurgias chamada osteotomia, que a gente faz um corte, né? É uma cirurgia aberta. Já, né? É aberta. Tá. Aqui ainda não está feita, é meio que um planejamento de como vai acontecer uma osteotomia. Tá. Eu não sei se tem foto depois Eu acho que depois a gente coloca aqui, pessoal, se tiver mandar para mim alguma coisa, a gente coloca aqui para o pessoal ver em casa. Tá. Aí, então, a gente calcula através de exames o quanto que a gente tem que fazer o corte aqui para deixar um joelho neutro. A gente corrige para neutralizar o joelho. E isso que é a cirurgia da osteotomia. E às vezes a gente desvia essa pessoa de um dia precisaria de uma prótese, talvez nunca nem precisar. Gente, olha, nós conversamos com o Dr. Reinaldo Cataiossi, é isso que pronuncia? Cataiossi. É C mesmo, não Z. Não, C. E aprendemos muito e, acima de tudo, eu acredito que aprender é muito bom, mas executar o que aprender é melhor ainda. Exatamente. É isso aí. Acho que tem uma mensagem que tem que ficar disso aí, né? Que a gente tem que sempre, não pode abrir mão, né, de manter o tratamento preventivo, assim, né? Você vê que a gente consegue, hoje, acho que o maior medo de todo mundo é pensar numa prótese, né? Então, você vê, a gente tem muito recurso hoje para não deixar chegar nesse ponto. Tá aí, gente. O recado tá dado. Eu quero te agradecer pela sua participação, pela a sua facilidade em nos colocar... a maneira de a gente cuidar, mas sem se preocupar de uma maneira ruim, né? Sim. Nossa, tô com uma dor, tô ruim. Não é assim, né? Então, eu quero agradecer a tua participação, tua presença. Obrigado, muito bem-vindo quando quiser trazer novidades. Vai escrever um livro, não? Pô, eu ainda tenho que estudar mais para conseguir escrever um livro, mas, pô, te agradeço. Também fiquei super à vontade na entrevista aí, pela sua condução. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir uma mensagem aí de uma forma fácil, né? Para que seja possível para o pessoal se entender melhor aí. Com certeza passou. Eu já vou, inclusive, ligar para ele. Legal. Obrigado, então, pela sua participação também, para você que ficou com a gente até agora. Lembrando que amanhã, às 5 da tarde, nós estamos aqui na Com Brasil, TV aberta, nas nossas redes sociais, com os vídeos novinhos para vocês, de convidados como o Dr. Reinaldo hoje. Até lá.